Promessa é dívida. Uma boa noite para você que está nos ouvindo pela primeira vez. Do rádio para a rede. Estamos aqui no TikTok. Nesta noite, finalzinho da noite já. Para o início de uma nova madrugada. E a gente está experimentando praticamente todos os horários aqui no TikTok. Quero agradecer a você que está nos ouvindo. Já nos ouve ou já nos ouvia também aqui na própria rede, né? Mas também no rádio. Muita gente que a gente recebe recados aí que já nos ouve através das plataformas, um novo jeito de você ouvir rádio, não é? Tem muita gente aí que também nos ouve através do seu carro. E o rádio se transformou, o rádio dentro do carro é multimídia. Então, muito obrigado, a audiência vai aumentando, não é? Você aí que está prestes a já fechar o boteco, a padaria, as pizzarias que funcionam até de madrugada, tem muita gente também nos ouvindo. Um grande abraço. Você aí, porteiro, porteiros no plural e porteiras, né? Tem as mulheres também porteiras, toda a área de segurança, que é a nossa praia também. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, tá certo? E no início desta noite, eu estava assistindo, estou em São Paulo, hein? O jornal SPTV 2, que é o jornal local aqui de São Paulo, e fiquei estarrecido com essa notícia. E o pior, você está falando de Rede Globo, TV Globo, e o poder público, a classe política. É incrível, né? Muda só as caras, mas a canalice é a mesma. Quem é raiz e nos acompanha, repito, já sabe o que nós vamos falar aqui. Já tínhamos falado sobre esse assunto da segurança preventiva, mas quem está chegando agora também vai ficar atualizado, porque eu vou falar exatamente o que eu disse há tempos atrás. Vamos lá? Estou falando na maior cidade do país, São Paulo. São Paulo não para. Você já ouviu isso? Agora, mesmo com o tamanho da nossa querida São Paulo, terra da garoa, onde eu nasci, a gente tem que chegar em pleno 2025 e falar, lamentar, que mais um cidadão, pode até tirar o som, mais um cidadão, ele morreu por consequência de serviço mal feito. Serviço mal feito do sistema, porque a culpa é tudo do sistema, não é? Metrô de São Paulo. Metrô de São Paulo, vou repetir quantas vezes eu quiser, porque eles são tão incompetentes. Eu estou falando de diretoria, presidente do metrô já quis entrevistar para que eles respondessem a nós, não a nós, a você, né? O respeito tem que ser com a população que enriquece os bolsos desses presidentes do metrô, que é ligado ao governo de São Paulo. Não existe nenhum diretor, e principalmente o presidente, que não seja por indicação. É o QI, quem indica. Se você entende de metrô, se você sabe a diferença entre o bilhete único e um papel qualquer, não importa, porque eles não pegam o metrô, né? O metrô de São Paulo não tem segurança nenhuma há muito tempo e continua não tendo segurança nenhuma. Agora, neste momento, uma família está velando o corpo do Lourivaldo Ferreira Silva Nepomucemo. Ele é mais uma vítima desse amadorismo, dessa falta de segurança, dessa negligência, dessa omissão do governo de São Paulo e do metrô.
que, aliás, né, o governador de São Paulo, é claro que a culpa não é só dele, mas como ele está no governo, a culpa é dele também. Mas nos outros governos, ninguém teve preocupação com a segurança do metrô. Porque a gente percebe no dia a dia, você que anda de metrô de São Paulo, percebe que aquela segurança, porque o profissional, pessoal, não estou criticando a pessoa, o profissional, porque ele é funcionário. Eles são funcionários ou eram funcionários, colaboradores do metrô, através de concurso público, e agora parece que tem terceirizado aí, mas aqueles homens de preto, você não encontra hoje, é só quando tem show musical do metrô, tem uma banda, sabia? Aliás, uma banda, por sinal, muito boa, banda musical do metrô, aí você encontra lá 20 seguranças do metrô cantando, né? Como se os usuários, eu acho um absurdo falar usuários, né? Os passageiros, a gente fala usuários, parece que é usuários de droga, né? Então, eles colocam essas palavras para que nós, comunicadores de rádio, televisão, formadores de opinião, a gente entra nesse balaio. Veja a grande mídia como é tão sem vergonha, né? Usuários, para mim, usuários não são passageiros, né? Fica mais bonito. Então, os passageiros, que são milhões, que vão trabalhar de madrugada, está chegando agora, de repente está me ouvindo aí, no fone de ouvido, saiba que você não tem segurança nenhuma, e você já sabe, né? Agora, quando aparece seguranças do metrô, é para bater covardemente. O camarada está vendendo lá um fone de ouvido, ele está cantando de repente, né? Tudo é proibido. Agora você não vê ninguém, né? Absolutamente ninguém da segurança. Uma mulher, quando é assediada, quando ela é estuprada dentro das estações, o que eu estou falando aqui não é nenhuma bobagem. Só quem não está enxergando é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se fingindo de surdo e mudo. Não é possível, né? Virou um tiktoker também. Está parecendo aquele prefeito Melancia. Sabe quem é o prefeito Melancia? Ligeirinho, não é Manga, é exatamente ele, o Rodrigo Manga. Sabe, fazendo de Sorocaba, nossa gloriosa. Eu passei toda a minha infância em Sorocaba, né? Uma cidade maravilhosa. Claro, cresceu, tem violência como todo lugar, mas esse Manga parece que ele é dono de Sorocaba, fazendo propaganda enganosa, não é? E aí você vê o que aconteceu. Mas não fugindo do foco, eu estou falando porque tem muitos políticos que virou tiktoker, e esse Melancia, esse prefeito Melancia, Rodrigo Manga, viu o que aconteceu? Ele está respondendo criminalmente, todo mundo caladinho, a grande mídia passou, tudo bem, e ninguém responde nada. É a mesma coisa dos aposentados, parece uma novela, só que novela real, onde quem paga a dívida, quem leva um pontapé nos fundilhos é sempre o povo, não é? Então aqui do metrô de São Paulo, não estou fugindo do foco, o metrô está pelo menos 7 anos operando sem nenhuma segurança. Ô Ligeirinho, mas pessoal, nós tínhamos um batalhão de 3.000 seguranças do metrô de São Paulo, tá bom? Isso são dados oficiais. Hoje não tem nem 1.500, dividido em várias estações. E agora o governador, né, o homem do martelo, o homem que adora um leilão, mas quando a imprensa aparece, ele se esconde, né? Estou falando do Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Ele está vendendo tudo, né? O importante dele é vender. Então a Mobilidade, que é uma empresa que opera alguns sistemas aqui de estações do metrô e dos trens, está mostrando agora que é tão incapaz quanto o metrô de São Paulo. E a responsabilidade continua sendo do metrô. Então, veja só, precisou morrer mais alguém, e nesse caso aqui de acidente, precisou morrer mais um cidadão para que as providências sejam tomadas. O que mais entristece é isso, precisa alguém morrer, ou assassinado, porque isso aqui é um assassinato, né? É um homicídio. Quem foi que matou o rapaz aqui? Foi o sistema do metrô, foi o metrô, a inconsequência. Alguém tem que responder por isso. Eu não sei, eu não sou autoridade policial, mas aqui eu estou falando ao vivo para o Ministério Público tomar alguma providência, porque os familiares com certeza vão tomar. Mas o Lorivaldo Ferreira Silva Nepomucemo, até onde eu entendo, ele não
está mais nesse plano terreno. A vida dele cessou, jovem de 30 e poucos anos de idade, cheio de sonhos, trabalhando, e por um serviço porco, medíocre, incompetente desse metrô de São Paulo, ele morreu. E a manchete do César Menezes, apresentando o jornal SPTV, na folga nas férias do José Roberto Boni, ele diz o seguinte, ele disse, precisou morrer alguém para que o metrô tomasse providência. É exatamente isso, é uma vergonha. Você que está me ouvindo, por favor, faça com que a nossa voz, e agora nós estamos diariamente aqui no TikTok, mas estamos nas principais plataformas, mas no TikTok é a nossa casa, a gente vai pegar pesado aqui, como a gente sempre fez, no rádio. Enquanto a gente puder falar aqui, a gente vai falar. Aqui não tem Bolsonaro, aqui não tem Lula, aqui não tem esquerda, não tem direita, aqui é povão, sabe? Essa turma de safados, sem vergonhas, cambada de ladrões, que além de roubar o seu dinheiro, agora rouba vidas. No metrô de São Paulo é escondido pela grande mídia. A grande mídia esconde crimes dentro do metrô. Por quê? O metrô, talvez você perceba, quando você está viajando, que tem propaganda, publicidade. Eles ganham dinheiro em tudo, mas não tem seguranças. As minhas informações, ô Ligeirinho, de onde é a sua fonte? Direto com os operadores. As pessoas entram em contato com a gente, claro, sem a gente citar nomes. Mais de 3.000 seguranças, a metade foi mandada embora, não teve mais concurso público. Tem alguém aí para falar que é história, conversa fiada que eu estou falando? Não pode ser puxa-saco, não é? O presidente do metrô tem coragem de falar com a gente aqui ao vivo? A gente marca para o senhor falar ao vivo, a gente vai dar espaço, mas não pode contar a mentira, viu? Presidente do metrô, que aliás o Tarcísio mantém até hoje, porque é indicação política. É igual a história do presidente do INSS, que foi demitido, né? E não foi demitido o rato. Agora foi, depois da pressão, nossa inclusive, né? Do Metrópolis, do Grupo Metrópolis, do G1, nós aqui também, do Estação Imprensa, do nosso canal, o rato precisa ser mandado embora. E quem era o rato? Era o Carlos Lupe, ministro da Previdência, que ao que tudo indica, cego, surdo e mudo, né? Sei que você me entende. Mas vamos lá. Precisou a morte de um passageiro para que o metrô colocasse uma barreira, instalasse uma barreira para tapar aquele espaço de buraco entre a porta e o vão dos trens aqui da linha Lilás, linha 5. E é claro que foi entrevistado aqui especialistas e viu um bocado de erro. Vou repetir. É uma vergonha isso aqui. Quer dizer, precisa ter um assassinato, uma morte. Eu estou falando assassinato, pessoal, porque quem provocou a morte dele foi o governo, foi o metrô. Então, eu não sei se com certeza, dentro da lei, a gente pode indiciar, mas não vai ninguém ser preso por isso. O máximo que vai conseguir é uma merreca de indenização da família desse rapaz que deixou mulher e filhos. O pai deu entrevista na Globo. Olha, o passageiro Lorivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, ele morreu nesta terça-feira, dia 6, após ficar preso no vão entre a plataforma e o trem. Segundo a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô, as portas das plataformas da linha 5 Lilás e 2 linha verde não tem sensores. Quer dizer, engenheiros da própria associação, hein? Então, como é que fica isso? Quer dizer, não teve nem aquele trabalho de mentir, né? Porque a mentira tem perna curta. Bom, agora, depois que o Lorivaldo morreu, agora serão instaladas barreiras até o segundo semestre para cobrir o vão entre os trens e as portas e plataforma na linha 5 Lilás do metrô, após o passageiro morrer ao ficar preso nesse espaço do Estação Campo Limpo, na manhã desta terça-feira, como eu disse, dia 6. Campo Limpo é aqui na zona sul de São Paulo.
Bom, esse sistema já foi implementado na linha 2 verde, após um incidente semelhante na estação Vila Prudente, em março, quando uma passageira também ficou presa, mas o trem ficou parado e foi possível retirá-la sem ferimentos. No caso do Lorivaldo, infelizmente ele morreu. O engenheiro, veja só, o engenheiro Moacir Duarte, especialista em análise de risco e gerenciamento de emergências, lembra que esse tipo de acidente é praticamente impossível de ocorrer nos principais metrôs do mundo, por uma razão. Sabe qual a razão? Vou repetir. O engenheiro aqui, o Moacir Duarte, especialista em análise de risco e gerenciamento de emergências. Ele lembra que esse tipo de acidente é praticamente impossível ocorrer nos principais metrôs do mundo, mas no Brasil aconteceu. Sabe por quê? Porque o espaço entre a porta do trem e a porta de segurança não cabe uma pessoa. Deu para você entender? E como é que cabe aqui no caso do metrô de São Paulo? Serviço porco, serviço mal feito. Eles vão instalar um borrachão que tapa o buraco entre a porta da plataforma e o vagão, e deve ser instalado em todas as portas e todas as linhas, né, do metrô de São Paulo, depois que o Lorivaldo morreu. Eu me sentiria envergonhado se eu fosse o governador de São Paulo. Se eu fosse o presidente do metrô, eu pedia a exoneração, pedia para sair. Será que alguém vai responder criminalmente? O que eu estou falando aqui, pessoal, depois é gravado. Eu vou mandar trechos aqui para você, viu, presidente inútil, incompetente do metrô de São Paulo. Quem está falando aqui é o jornalista, radialista Edson Xavier. O senhor tem coragem? Eu estou fazendo um convite para o senhor ao vivo. Presidente do metrô, o senhor tem coragem de falar com a gente? Eu vou dar um espaço para que o senhor fale, mas o senhor tem que responder, tem que fazer uma transmissão ao vivo aqui no TikTok, em todas as plataformas. O senhor é homem para fazer essa entrevista com a gente, ser entrevistado? Porque morreu mais um cidadão. Mulheres foram violentadas sexualmente nas plataformas do metrô de São Paulo, linha azul, linha verde, linha vermelha, sem contar, eu não estou nem falando dos defeitos que tem o metrô todo dia. É falha aqui, falta acolá, e não é falha de falta de energia, é falta de vergonha na cara, a começar pelo governador de São Paulo, que está preocupado em ser presidente. Governador, antes de ser presidente, trabalhe direitinho, pare de fazer propaganda milionária, propaganda enganosa na televisão, nas principais mídias, e puxando o saco do seu padrinho Bolsonaro. Aí eu falo aqui do Bolsonaro, o pessoal, não, o ligeirinho é PT. Então, se eu fosse petista, eu não estaria falando agora também do Carlos Lupe, que foi esse ministro incompetente da Previdência do governo Lula. E eu vou repetir aqui, no balaio Lula e Bolsonaro, 0-0. Bom, segundo aqui um engenheiro especialista, ele diz que essa falha no projeto original das plataformas do metrô de São Paulo, nos casos ocorridos aqui, as pessoas ficam presas naquele espaço existente entre as portas, aquele vão, quando você sai, não tem um buraco ali? Imagina a criança, ela cabe ali. Eu já percebi isso, já reclamei. Eu ando de metrô, pessoal. Foi uma falha no estudo prévio para a implantação. Quer dizer, o próprio Duarte está falando aqui que a falha foi feita quando foi implantado. Como é que ninguém enxergou isso? Quando você coloca um sistema desses, é necessário que exista a aplicação de uma série de técnicas e uma reunião de profissionais envolvidos para que seja feita essa análise dos riscos existentes, testes e mais testes. De acordo com a Via Mobilidade, que foi responsável, um dos seus trens, pela morte desse passageiro, veja só a nota da Via Mobilidade. Ela só respondeu porque foi a TV Globo, e que insistiu. Eles responderam só agora à noite. De acordo com a Via Mobilidade, o trem só partiu porque ambas as portas estavam fechadas e o sistema de sensores do vagão, que impede a movimentação do trem com portas abertas, não indicou falha, mas teve falha.
A concessionária também informou que vai intensificar campanhas para os passageiros respeitarem os alertas visuais e sonoros do fechamento das portas. Gente burra da Via Mobilidade. O passageiro fez isso. Tinha testemunhas. A falha foi de vocês, do sistema. Eu estou lendo aqui a nota, pessoal, porque depois a gente fica aqui comentando, aí vem sempre, a Via Mobilidade, ô Ligeirinho, mas você não contou a notícia toda. Então a Via Mobilidade emitiu essa nota mentirosa, né? Mentirosa, sem base nenhuma, colocando a culpa no passageiro que morreu. E olha, o que não faltou foi testemunhas, porque foi de manhã. Agora, o patrão da Via Mobilidade, né, que vendeu, né, que está se vendendo aí, o metrô afirmou, olha só a nota imbecil do metrô, aquela nota padrão, né, mas a gente precisa ler. O metrô de São Paulo afirmou que tomará a mesma medida e se colocou à disposição das autoridades da Via Mobilidade para discutir novas ações de segurança, depois que o rapaz morreu. Atualmente, 53 das 91 estações do metrô de São Paulo contam com portas automáticas de plataforma, tecnologia adotada pela primeira vez no sistema capital em 2010, no sistema da capital aqui em São Paulo, na linha 4 amarela. O sistema foi desenvolvido originalmente na França, há quase 3 décadas, há quase 30 anos, para reduzir acidentes e interrupções causadas por passageiros na via. Bom, segundo ainda a associação que eu citei aqui, dos engenheiros e arquitetos do metrô, de metrô na verdade, né? Não é do metrô, senão eles estariam puxando o saco do presidente do metrô, do governador Tarcísio, né? Então a associação que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, é arquitetos que estudam metrô, né? O funcionamento seguro dessas portas depende muito da sincronização com a abertura e fechamento das portas do trem, exigindo alta precisão, que não foi o que aconteceu, senão o rapaz estaria vivo. Especialistas também apontam que as portas mais modernas possuem sensores que impedem o fechamento em caso de obstrução, que no caso seria do rapaz aqui, o que não seria o caso dos modelos instalados das linhas 2 verde e 5 lilás, que matou esse rapaz, né? A investigação segue sob a responsabilidade da delegacia do Metropolitano. Aliás, aqui a gente tem que cumprimentar a polícia, que foi a única que entrou em contato, inclusive com a família do rapaz, né? Ninguém entrou em contato com eles. O metrô não entrou em contato, ninguém entrou em contato. Só o delegado de polícia da Barra Funda, eu não tenho o nome dele aqui, mas parabéns, delegado, e os policiais que atenderam. O pai foi entrevistado. Essa notícia que eu estou falando para vocês na madrugada aqui, no início da madrugada, com certeza será assunto durante esta quarta-feira, né? Então, todo mundo ali, vendo esse rapaz morrendo, começou a chorar, desesperados, para ajudar. Esse homem morreu a ficar preso entre as portas do metrô. Semana antes do passageiro morrer, uma mulher tinha ficado presa entre a porta e o vagão de outra linha do metrô de São Paulo. E ninguém sabe nada do metrô? Nós sabemos e ninguém sabe? Vou repetir, esse passageiro ele morreu após ficar preso naquele vão, entre a porta do trem e a plataforma, na estação metrô Campo Limpo, Via Mobilidade. O metrô e o governo de São Paulo, na minha opinião, precisa responder criminalmente sobre esse crime, um absurdo. Vou repetir, você que está me ouvindo, com certeza, se você anda de metrô, principalmente as mulheres, elas são aliciadas sexualmente, homens, jovens, mulheres também, roubados dentro das estações, dentro dos vagões. Observe, celulares, roubam. Você que senta, vou dar uma dica aqui aproveitando, você que senta naqueles assentos, no início ali, próximo à porta, e está usando o celular, tome cuidado quem está ao seu lado. A porta abriu, o sujeito pega o seu celular, sai, como é que você vai correr atrás? Isso tem acontecido constantemente e a grande mídia não diz. O metrô de São Paulo está falido, não por falta de dinheiro, falta de vergonha na cara. A verdade é essa. Cadê
o pessoal do metrô para entrar em contato com a família do Lorivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, que vai ser sepultado amanhã. É uma vergonha, né, pessoal? Isso é uma vergonha. Metrô de São Paulo. Quantos casos têm ocorrido e ninguém faz absolutamente nada, nada. Os relatos aqui das pessoas é desesperador, né? Então a gente fica aqui falando e a gente não encontra nenhuma autoridade. Claro, eles estão preparando uma nota, não é? Então a insegurança é total. Quando não é marginal roubando, né? Trombadinhas, são os próprios passageiros que morrem por falta de estrutura, por falta do básico, que é a segurança pública, que é a segurança falha dessa porcaria de metrô de São Paulo, que quando é para elogiar, não, o metrô de São Paulo é um dos melhores do mundo. Como assim? Melhores do mundo? Só se for em faturamento, não é? Só se for em faturamento financeiro. Fora a lentidão, diariamente lentidão, as pessoas sofrendo aí com essas falhas e mais falhas. Não é fácil, hein? Não é fácil. Ouvinte, você acha que nós temos muitos deputados no Brasil? Uma pergunta que eu estou lhe fazendo. Você acha que nós temos muitos deputados ou poucos deputados? Nós temos mais de 500 deputados federais em Brasília, Câmara Federal. Você sabe qual o custo de manter cada deputado em Brasília? Eu já falei isso em outra ocasião, mas sempre vai aumentando, não é? E você conhece ou lembra o deputado que você votou nas últimas eleições? Eu não estou nem falando do deputado estadual, no estado onde você está. Eu estou falando em Brasília, porque lá tem representação, quer dizer, representação é meio complicado a gente falar, né? Será que todos eles estão representando você, ouvinte? Deputado federal. Nós temos 513 deputados federais. E eu vou repetir o que eu já falei. Essa semana teve três deputados, eu comentei isso, né, nas outras lives. 3 deputados, depois que a gente terminou o programa aqui, entrou em contato com a gente, assessoria, né, para que a gente conversasse com eles. Eu conversei com esses 3 deputados, claro, um de cada vez, em tempos diferentes. E claro que esses deputados, eles falaram sobre os projetos, sobre indicações, sobre o que eles estão fazendo. Então, desses 3 deputados que eu falei, mais uma certa quantidade, entre 513 que nós temos, que nós elegemos, e eles estão lá, na verdade, você não pode esquecer, para representar nós, eleitores, e não empresários, grandes empresários, ou então para ficarem ricos. Nada contra quem fica rico, mas para você ficar rico você tem que trabalhar bastante, não é? E ficar rico é um detalhe, não é? Todo mundo quer ficar rico, mas você ficar rico de uma maneira fácil, com dinheiro público, aí não, né? Aí não. E no Brasil parece que a própria lei, ela favorece quando o camarada vira político e quando ele é pego no flagra, ele sabe com certeza, se for preso, ele vai ter regalias. Ele vai inventar que está com uma doencinha aqui, uma doencinha ali, vai ser hospitalizado, e depois de condenado,
Que maravilha, no meu tempo não tinha isso. Tornozeleira, ele vai andar com uma tornozeleira eletrônica na pata. Não tem um ex-presidente aí que aconteceu isso agora recentemente? Depois de muitos anos, ele foi preso. E não pelo fato de ele provocar suicídio entre aposentados, há muitos anos atrás. A gente está falando de aposentados aqui, né? Quantos aposentados eu conheço? Pelo menos meia dúzia, que suicidaram porque esse ex-presidente, ele roubou, afanou, né? Bom, a partir do momento que você proíbe de você tirar o seu dinheirinho da poupança, você está mandando na vida das pessoas, então você está roubando as pessoas, e foi isso que aconteceu. Só que ele não foi preso por isso. Depois de muitos anos, décadas, o povo de Alagoas achou que foi tudo bem, e elegeu ele durante quase 20 anos, para ser senador da República, e ele ficou quase 20 anos senador da República. Nesse meio tempo, sabe o que ele fez? Ele ganhou mais de 25 milhões em propina, e ele foi preso por isso, mas foi solto já, está em casa, na mansão, olhando as praias de Alagoas. Eu não preciso nem citar o nome, né? Você sabe quem é. Mas voltando para a Câmara Federal, senador, né? Senador. Câmara Federal, 513 deputados. E olha, por isso que eu digo para vocês, aqui não tem esquerda nem direita. Todos os projetos que é bom para eles, deputados, aí não tem PT, viu? Não tem PT, não tem PSB, não tem PCB, não tem PSOL, não tem MDB, não tem PSDB, não tem, tem tantos partidos agora, né? O Avante. No meu tempo só tinha 2 partidos. Então, só faltava ter aquele, não, aquele que nós queremos mandar a eles, né? Na verdade. Vamos falar juntos aqui, para esses deputados que trabalham contra o povo. A gente tem que fundar um partido para mandar eles para aquele lugar. Um partido chamado PQP. Então, pessoal, é o seguinte, os deputados estão achando que tem poucos companheiros, não é lá? E todos eles estão aprovando, hein? Então, eles pensaram numa ideia maravilhosa. O Brasil está tudo bem, os aposentados estão ganhando muito bem, né? Eles serão ressarcidos com essa roubalheira, com o dinheiro nosso, nós vamos pagar, nós mesmos vamos pagar. É igual a história do consignado do trabalhador. Quer dizer, você pega emprestado o seu dinheiro mesmo e você paga para o banco. Por isso que os bancos adoram o governo, né? Todos os empresários bilionários, né? Dono do Bradesco, do Itaú, do Santander, eles adoram os governos, governo federal, né? Eles adoram, por quê? Porque eles ganham dinheiro sobre tudo. E esse consignado aí do trabalhador, ele na verdade vem de encontro a isso. E esse roubo dos aposentados tem a ver com isso. Quem paga a conta somos nós. Você acha que os ladrões que roubaram isso aí, onde que está o dinheiro? Não está no Brasil. E você acha que esse governo vai ficar preocupado em procurar ladrão? Ai, meu Deus. Então vamos lá, os nossos digníssimos deputados federais não tem nada para fazer em Brasília. Está tudo bem, o Brasil está maravilhoso, todo mundo está contente, nós temos hospitais, temos UPAs, todo mundo com saúde, remédio, tomando todo o dinheiro, né? Tudo remédio de graça, farmácia de graça, Bolsa Família, Bolsa não sei o que, Bolsa Melancia, Bolsa Manga, Bolsa Abóbora, Bolsa Mandioca, e agora Bolsa Deputado. Eu que inventei agora. Que seria assim, uma Bolsa Deputado? Eles acharam pouco, os deputados estão achando pouco, 513 deputados. Então, todos eles, ou pelo menos a maioria, tiveram uma ideia maravilhosa agora. E quem vai pagar é claro que é você, não é? Eles vão querer aumentar o número de deputados federais. Eles acham pouco. E vai custar quase 40 milhões por ano. Só desse aumento de deputados, hein? Quer saber um pouquinho mais da notícia? Se é que você não saiba, né? Bom, essa proposta, essa ideia de Jerico, de aumento no número de deputados federais, que pode ser votado pela Câmara dos Deputados, deve gerar impacto de dezenas de milhões ao ano
para o povo brasileiro, que pagará essa dívida, esse débito. A Câmara Federal corre contra o tempo, olha só como é importante para eles. Eles correm contra o tempo para atender uma determinação, né? Aqui para atender, senão eles ficam perdidos aí para os deputados estaduais. É uma briga entre Assembleias Legislativas e Câmara Federal. Então, a solução aqui na Câmara, eles estão cogitando em aumentar o número de deputados de 513 para 527, ou seja, 14 deputados a mais. Exatamente isso. Exatamente isso. A decisão do STF não fala em aumento de deputados, né? Tem aqui um blá 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 político que, se eu for falar para vocês, vocês não vão entender. E também vai encher o saco, vocês não querem me ouvir aqui falar blá blá blá. Bom, atualmente cada deputado, sabe qual é o custo de cada deputado hoje? 230 mil, considerando apenas gasto com salários, hein? Gasto de salários, verbas de gabinete, cota parlamentar e auxílio moradia. Fora as outras coisas que você sabe, tem muita coisa aí. Então, quando eu digo que cada deputado ganha por mês R$500 mil, aí vocês vão acreditar agora que eu estou falando. Então, de modo geral, cada deputado federal hoje, você paga, eu e você, R$230 mil por mês, né? Então, vamos lá, em resumo, os 513 deputados atuais geram em torno, uma média, 513, eles vão aumentar agora, né? Com certeza vai ser aprovado. Eles gastam, quer dizer, nós pagamos mais de 1 bilhão, B de Batista, 1 bilhão e 400 milhões por ano. Nós gastamos para essa turma não fazer nada, para viajar para onde quiser, em comitiva, ir para hospitais que parecem hotéis de luxo, e essa turma que está aí, vou repetir, nós gastamos por ano 1 bilhão e 400 milhões para eles não fazerem nada. Bom, com a possível adição de novos companheiros, os 14 novos deputados, o gasto anual, claro que vai subir, né? Adicional, dá uma olhada só, eu falei para vocês agora, olha só a diferença, 1 bilhão e 400 milhões, não é? Dá uma olhadinha se tiver incluído e vai ser aprovado esses 14 deputados. Sabe quanto nós vamos gastar? 39 bilhões e meio. É brincadeira. Com esses novos deputados, nós vamos gastar simplesmente o dobro. 39 bilhões. Esse é um cálculo feito aqui pelo Departamento Sindical da Assessoria Parlamentar, o DIAP, a pedido aqui do portal G1. Isso é uma vergonha, não é? Isso é uma vergonha. Então, eu não sei se a imprensa, de modo geral, está falando isso, mas um deputado, por exemplo, tem um deputado aí do PSOL, um jornalista, acho que foi da Rede TV, pediu para que ele mostrasse o orelite dele, né, o contra-cheque, quanto ele ganhava. Ele colocou o dedinho assim e dava para ver 46 mil reais por mês. Só que ele não mostrou as horas extras, né, que ele não faz, mas ganha. Não mostrou auxílio disso, aquilo. Quer dizer, é o que eu falei para vocês, os deputados, claro que eu não estou aqui generalizando, eles ganham muito dinheiro sem fazer nada. São os tiricas, não é? Então, se você coloca aqui um salário do deputado de R$46 mil, R$366,19 por mês, mas aí ele tem uma verba, vai somando aí, o salário, vamos falar que é verdade, 46 mil por mês, e só a verba, só uma verbinha, aquela verbinha, 183 mil por mês. Então, essa verba é o quê? Para contratar auxiliares, puxa-sacos, né, tal. Então, de 46 mais 133, dá quase 200 mil reais. Então, para chegar a R$500 mil que eu falo aqui, o pessoal fala que é história, não é todo mundo que diz isso, mas tem companheiros aí que diz que eu estou contando história, né? Então, tem um detalhe aí, ó, o auxílio moradia, quanto você paga de aluguel aí? Os deputados, eles moram do lado, às vezes, do Congresso, ali do lado, né? Tem alguns que têm residência na cidade. E aí, nós pagamos R$4.253 de auxílio moradia. R$4.000, para vocês terem uma ideia,
Dá para você pagar 2 apartamentos, aquele sistema Airbnb, em São Paulo, em bairro nobre, bairro de luxo. 4.250 cada deputado ganha de auxílio moradia, sem precisar de auxílio moradia, porque eles moram lá. Eles moram ali pertinho, entendeu? Então, aqui em São Paulo, eu estou falando isso para você porque eu tenho conhecimento. Com esse valor aqui por mês, dá para alugar 2 apartamentos, sistema Airbnb, tudo montado, em bairro, nos Jardins, aqui em São Paulo. Então, os deputados aqui, pelo menos eu tenho a lista aqui, de deputados que não concordaram no aumento de 14 amigos, né? Tem apenas meia dúzia aqui, mas eu não vou ler agora, porque eu vou esperar que mais alguns deputados, de repente, falam, não sou contra, eu sou a favor. Agora, com certeza, isso aqui vai dar pano para manga. Mas eu digo, para finalizar isso aqui, que a gente está falando de política, o Carlos Lupe, você percebeu que o Lula demorou mais de uma semana para mandar ele embora. Por quê? Pressão política. Pressão do PDT, que é o partido do Carlos Lupe, né? Esse ministro da Previdência que não tomou nenhuma providência. Incapaz, incompetente. E depois, você sabe que aquele negócio que pediu a conta é mentira. Foi mandado embora mesmo. É combinado, né? É combinado. Veja o prejuízo. Então, é acordo político. Agora, se não fosse a pressão popular sua, que através da sua pressão vem a imprensa, que somos nós. Então, o Carlos Lupe foi mais um que foi mandado embora, levou um pontapé nos fundilhos. Não foi porque o Lula é bonzinho, é que o Lula, ele percebeu que não tem mais jeito. Tem que mandar essa laranja podre embora. Aí que ele mandou o Carlos Lupe embora. Mas foi graças à pressão popular. E vocês são maravilhosos. Usar a sua rede social para falar mesmo, gritar, né? Claro, tudo com responsabilidade. E a gente aqui da imprensa, a gente vai ajudando. Então, sempre tem a história da imprensa. Quando sai na imprensa, aí o bicho pega. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Nós temos muito conteúdo aqui. Pouco a pouco você vai conhecendo o que a gente tem, né? Que não deixa de ser diferente do que a gente fazia há muito tempo no rádio e na rede. E a gente tem que agradecer a todos pela oportunidade de a gente estar encerrando mais uma madrugada. Aliás, avançamos a madrugada, já são 15 minutos de um novo dia. Hoje é quarta-feira. Você que está me ouvindo agora, com certeza não dormiu ainda, vai dormir. Ou então está trabalhando. Não importa. Onde quer que você esteja, que neste momento Deus esteja presente na sua vida. Que você, meu irmão, minha irmã, seja feliz. Que a gratidão, a honestidade, o caráter e a bondade permaneça individualmente em cada coração que está me ouvindo agora. Nós todos nós, eu e você, somos importantes para Deus. Não importa se você tem religião, se você não tem religião, não importa qual religião, e nem se você acredite, mas existe uma força, isso você não pode negar. Dentro de nós existe uma força espiritual muito grande. Você não pode negar o seu Pai. Todos nós somos filhos dele. Todos nós temos importância. Não é só as pessoas que se acham melhores que os outros. Porque você tem uma casa melhor, porque você tem um carro melhor, porque de repente você se veste melhor do que as outras pessoas, você se acha melhor. Nunca foi assim e nunca será assim. Temos o nosso papel de importância em todo o decorrer da vida. Vamos semear enquanto caminhamos. Deus não espera de nós que conquistemos o mundo, mas Deus espera que conquistemos corações
que alegremos a vida dos que sofrem, que ajudemos a levantar os caídos. De pequenos atos é feito a vida. Um grande abraço, fique com Deus. Boa madrugada. Uma excelente quarta-feira. E lembre-se, Deus é bom o tempo todo. E todos nós, eu e você, somos simples passageiros de um velho trem chamado vida. Você escolhe a estação, você paga a passagem, mas você não sabe se chegará ao destino que você almeja. Essa é a vida limitada. Viva para ser feliz, para fazer os outros felizes. Sempre bondade, nunca maldade. Promova o bem. Faça o que tem que ser feito, sem olhares, sem câmeras, sem celulares. Faça tudo do seu jeito. Uma excelente madrugada, um excelente dia de quarta-feira. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.